Gestão de tarefas, gente, realmente mudou a organização da minha advocacia. Então, um dos grandes, aliás, um dos grandes não, o grande motivo para eu estar usando a gestão de tarefas aí é o Dr. Eduardo Ketz. Então, só esperando ele entrar aí pra gente. Opa, acabou de entrar. Vamos lá. Vamos chamar aqui o Dr. Eduardo. Ih, rapaz, mas tá cheio de gente aqui, peraí. Apareceu aqui, legal. Solicitei aqui o Dr. Eduardo Ketz. Vamos lá. Opa, Helena. Aê! Beleza, Bruno? Como é que tá? Salve, doutor Edu. E aí, cara, tudo bem? Tranquilo? Tudo certo? Pô, cara, graças a Deus, tranquilo. O pessoal ouve a gente bem, só pra gente ter certeza. Um beijo aí pra doutora Catiana. Ei, doutora Catiana aí, feito um trabalho muito bacana, o pessoal tem gostado aí. Doutora Thaisa, agradecendo aí pela nossa live. A gente estava falando aqui, doutor, antes de tu entrar, assim, sem entrar no tema ainda, né? Vou interagir com o pessoal aqui um pouquinho, mas a mudança na gestão do meu escritório tem muito a ver, aliás, tem muito a ver não, deve total crédito aí para o seu trabalho, né? O trabalho que você faz. Obrigado, cara. Então, não só o treinamento que a gente participou ali, mas o próprio ADV Box. Então, essa live de hoje ela é fantástica, muita gente entrando aí, acho que o pessoal tá bem interessado aí nesse tema, né? Vou, inclusive, colocar aqui, ó, o tema da nossa live aqui para o pessoal ficar atento, né? Quem estiver entrando agora, como implantar a gestão por tarefas no seu escritório. A gente tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que chega as intimações para a gente, né? E a gente tem que cumprir as intimações e a gente acha que a organização depende das intimações. A gente fica naquela corrida dos ratos ali do prazo, né, doutor? A gente fica sempre correndo atrás do prazo. Mas não, a gestão ela tem tem infinitas outras questões que a gente faz e é importante estar atentos a ela. E é por isso que eu agradeço aqui o convite, o Dr. Eduardo Ketz ter aceitado o nosso convite para estar falando aqui com vocês por isso. Falar um pouquinho aqui sobre ele. O Dr. Eduardo Ketz, além de ser advogado, tem um grande escritório aí na área digital, referência para o Brasil todo. Eu não sei se é o maior, na minha avaliação mas esses critérios aí, né, são meio subjetivos, né, doutor? Daqui a pouco você pode falar para a gente. Mas ele fez uma coisa muito interessante, pessoal, que ele, ao tentar encontrar um software para que resolvesse as necessidades que ele tinha, não encontrou. O que ele fez foi lá e criou o próprio software dele, que é o ADV Box, que não só a gente usa, eu sou entusiasta, falo super bem também. Inclusive, se vocês quiserem que a gente fale aqui, depois de repente eu faço um tutorialzinho aí mostrando como a gente usa o ADV Box. Inclusive, queria que vocês falassem aqui, pessoal. Tem alguém que usa o ADV Box? Tem alguém que não usa? Enfim, fala qual o sistema jurídico que vocês usam aí, ou de repente, se vocês nem usam sistema jurídico algum, né? Escreva aqui pra gente. Nossa live aqui tá com muita gente aqui entrando. Aí, só quero dar um recadinho pro pessoal, que é o seguinte, eu vou colocar aqui um link, que é o seguinte. A gente tem, nesse momento que a gente está passando aí, um momento muito, não só delicado, mas peculiar, né? Não só na advocacia, cara, eu falo que na história da humanidade também, né? E a gente tem encontrado diversas iniciativas interessantes aí, que é iniciativa aí para ajudar realmente o pessoal que está passando. E a gente criou uma hashtag chamada Conectados Podemos Vencer, onde a gente reúne essas informações relevantes e a gente criou um canal no Telegram exclusivo para troca de informações. Então, se você, de repente, quer acessar as outras lives que já aqui no Instagram, entra lá no nosso canal do Telegram e você vai conseguir acessar. Outro ponto muito importante que eu preciso falar é que liberamos de todos os nossos treinamentos, liberamos módulos gratuitos para que vocês acessem e estudem. Só que hoje, até onde eu tinha visto, nós tínhamos 6 vagas disponíveis. Então, se você ainda não acessou os módulos gratuitos, corre lá, faz esse cadastro, o link está no grupo nosso do Telegram. Mas eu estou falando demais aqui, vocês entraram aqui para ouvir as novidades aí sobre gestão de tarefas no escritório. Mais uma vez eu agradeço aí, doutor. Poxa, obrigado aí por estar batendo esse papo com a gente. E aí eu queria que, de repente, você falasse um pouquinho aí sobre, sei lá, o que motivou a criação do ADV Box, ou, de repente, já quer entrar direto no tema. Fica a seu critério aí, a gente está
querendo saber do doutor. Valeu, Brunão, obrigado mesmo, obrigado a todo mundo aí que está permitindo que a gente invada o escritório essa hora da tarde aí, né, dos colegas, ou a casa, né, de repente, eu acredito que a grande maioria em casa agora, e o pessoal está vivendo aí, na verdade, uma realidade que a gente vive bastante tempo, né, e eu tenho falado bastante que eu sou um advogado digital, mas que foi imigrante do tradicional para o digital, ou seja, eu saí do escritório nativo lá presencial, né, bem modelo antigo, e aí a gente foi passando para o digital num período muito longo, cara, e num processo muito difícil, porque quando eu comecei a fechar o escritório, quando eu comecei a fechar para atendimento presencial, meus clientes ficaram indignados, né, tipo, o que aconteceu? Eu primeiro comecei a garantir o canal de aquisição de clientes, de prospecção pela internet, quando a gente chegou ao nível aí que a gente tem até hoje de 20, 25 processos por mês, aí a gente percebeu que não, agora a gente consegue atender só via digital. A gente tomou essa decisão lá em 2017, na época, pensando muito nisso, em ser um escritório totalmente digital que não existia no Brasil, para criar no mercado jurídico também essa disruptibilidade. Existe essa chance, né? Existe o exemplo de ser pela internet. A gente já tem aí 1 milhão de advogados que atuavam no presencial, então a gente sair do presencial não ia fazer muita falta, né? Não ia ser uma opção menos. Na minha cidade lá, é uma cidade que só tem, o pessoal fala 3 coisas: imobiliária, farmácia e advogado, né? Então, uma cidade de praia, né? Uma cidade de praia que mora bastante pessoas idosas. Bom, travou aqui pra mim. Deu uma trancadinha, né? Será que foi a minha? Foi a sua? Ou foi... Acho que foi a minha aqui, mas enfim, hoje pessoal, vai falando tá meio complicado, né? Não, o Brasil todo aí tá sobrecarregado, Isso. o mundo, na verdade, né? Inclusive, pessoal, se vocês Verdade. tiverem acontecer qualquer coisa, vai conversando com a gente aqui, tá? Só para quem acabou de entrar aqui agora, batendo papo com o doutor Eduardo Quetes, escritório 100% digital já há alguns anos, então não é por conta do coronavírus. Vai trocar experiência com a gente aqui. Ele também ele criou um sistema chamado ADV Box. Escreve aqui pra gente se você conhece ou não, ou de repente qual o sistema que você utiliza aí. Vamos trocar essas informações aí. Voltou, beleza, vamos lá. Show de bola. Bom, e daí o que acontecia? A gente, como era uma cidade de praia muito pequena no interior do Rio Grande do Sul, quando fazia inverno a gente ficava de quarentena já, né? A gente tem experiência na quarentena, né? Fica 4 meses ali com frio, com vento, e aí a gente tinha que pensar o seguinte: não, tem que achar cliente, né? E aí isso forçou, aquela história que a dor ensina a gemer, forçou a gente a procurar na internet o nosso canal de aquisição. Bom, quando a gente tomou essa decisão ali de fechar o escritório físico, foi em 2 etapas. Primeira foi não admitindo mais clientes novos no balcão do escritório, né? Se alguém fosse lá perguntar sobre como entrar com ação previdenciária, a gente orientava a entrar no site, orientava a ser atendido pelo WhatsApp, se precisasse, mandar os documentos por e-mail, né? E aí, aos poucos, a gente foi conseguindo educar o público a fazer isso, mas com muita resistência, muita reclamação. E aí, depois de 1 ano e meio, a gente disse que não atenderia nem os clientes atuais mais presencialmente. E aí que foi a briga pegou, né? Reclamação na OAB, que eu não atendi, enfim. Aí o que aconteceu? Reclamação, daí o pessoal ligou: não, ele atende agora de um jeito diferente e tal, né? Mas só para então, tá, termina, depois eu vou te perguntar, até desculpa aí. E o que eu quero falar para todo mundo aqui, esse é o momento da oportunidade de ouro, né? Vocês podem migrar agora para o escritório digital sem ter essa reclamação e essa satisfação do cliente, coisa que eu não tive. Vai ser um ponto para vocês. E além de não ter insatisfação, vocês vão ser considerados heróis, né? Vai ganhar muito elogio, vai ser uma vantagem muito grande. Então, Bruno, eu vou te falar uma coisa, falar para todo mundo que está aqui, que eu tenho falado bastante. Esse é o momento não só de ir para o digital, mas esse é o momento de acabar, de rescindir o contrato de aluguel, fechar o escritório físico, né? Organizar cada um na sua casa, parar de gastar gasolina, estacionamento,
forçar o cliente aí no escritório físico, isso não precisa mais. Né? E daí vai entrar a pergunta seguinte, tá, mas e a minha equipe? Como é que eu faço para trabalhar? Eu preciso que todo mundo esteja junto, né? E é isso que a gestão por tarefas resolve, né, Bruno? Isso tu já sabe bem. Claro, tem gente que tem outra realidade dentro de casa, tem filho pequeno, né, tem várias questões pessoais, assim, que pode mudar essa realidade. Então, a gente tem realmente uma sala lá no centro aqui de Florianópolis, onde é o escritório hoje, a gente se mudou para cá, né? E aí lá tem 2 ou 3 computadores, o pessoal vai lá, cliente raras vezes aparece lá, uma vez por mês aparece um cliente lá, nem isso. Então é bom ter esse espaço também, né? Mas eu acredito que é o momento de fechar o escritório físico, quem tem essa condição, e investir mais no digital. Primeiro passo, indo então para essa parte assim de prática, né? O que eu acredito que dá para fazer? Como a gente já tem, tem 3 tipos de relacionamentos dentro dos escritórios. Os relacionamentos com o juiz, com o judiciário e parte contrária, né? O relacionamento com o cliente e o relacionamento com a equipe. Eu sugiro começar pelo relacionamento com o cliente, é o primeiro passo, assim. Falo isso sem sair de casa, todo mundo trancado aí, sem mudar nada. Qual é o procedimento que eu recomendo? Faz uma lista de todos os clientes que o escritório tem, os clientes atuais, os clientes antigos, mesmo se tiver clientes com processo arquivado, faz a lista de todos os celulares que tiverem deles, né, todos os contatos de e-mail, enfim. Eu sugiro que escolham 2 canais, no máximo, tá? Então, geralmente, se a gente for pegar, por exemplo, o WhatsApp e o Messenger do Facebook, que eu acredito são os mais efetivos e são mais baratos também, né? Adiciona todos os clientes no Messenger, né? Ou adiciona todos os clientes no WhatsApp e manda uma mensagenzinha com o seguinte texto. A partir de hoje, o nosso canal preferencial de atendimento do escritório é este número de WhatsApp e você pode perguntar sobre o seu processo através desse canal. Você será respondido sempre em 24 horas no máximo. E se você tiver, e isso é uma dica que já fica para esse momento da quarentena, né? Se você tiver algum amigo, parente ou vizinho que precise de advogado durante esse período da quarentena e não tem contato, pode passar o nosso contato para esse seu conhecido e a gente vai estar atendendo essa pessoa através desse contato digital. Cara, eu te falo assim, ó, todo mundo que eu falei isso para fazer, até eu tenho menos clientes, ninguém deixou de conseguir pelo menos uns 10 clientes na semana seguinte. Então é bem efetivo, funciona muito bem e substitui aí aquele espaço que o cliente tinha de ir lá no balcão do escritório e falar contigo, entendeu? Só que tem que ter responsabilidade com o canal, né? É isso que eu ia te falar, doutor. Assim, muito bacana as informações que você está passando. Inclusive, aqui, assim, a primeira que me chamou a atenção, que eu fiquei aqui, de cliente reclamar na UB, cara, você está maluco? Quer dizer, você tem que responder uma reclamação na UB porque você está procurando inovação, mas o cliente acha que você sumiu, né? E é engraçado, porque tem alguns clientes que também me procuram ali, a gente tem vídeo ali no YouTube, e o cara vai acaba... Eu fiz um vídeo falando sobre processo, como funciona um processo, né? E aí a galera sai do advogado dele, eu queria que você visse meu processo, mas você tem advogado? Tenho. Rapaz, você tem que ver com o teu advogado. Às vezes o advogado está do outro lado da rua e não atende o telefone. E aí vem o segundo ponto que eu queria chamar a atenção. Quer dizer, você vai fazer isso, você vai pegar cliente, mas aí vai vir uma enxurrada de atendimentos para fazer. Eu vou pedir para que você fale, né, o pessoal quer ouvir você, mas isso que o doutor Eduardo vai falar aqui agora, pessoal, eliminou praticamente dos clientes me procurarem para saber como está o andamento do processo. Hoje eu estranho. No meu WhatsApp do escritório, só procura gente nova. Por quê? Porque a gente acabou criando com essa gestão de tarefas e a organização que o próprio DVBox faz, mas se você quiser utilizar planilha, você pode utilizar, se quiser usar agenda de papel, você pode utilizar, que a gestão de tarefas permite isso. É claro que o sistema, né, que o doutor desenvolveu, ele é próprio para isso e tem também o Task Score, que o doutor, até o doutor mencionou aqui agora há pouco, né, ele falou que não vive mais aí sem o Task Score e tal. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, mas fica atento aí, porque ele vai falar aqui agora sobre
como você vai procurar, de repente, ativamente seus clientes, que foi o que eu fiz, né? Mas aí, fala mais gente, doutor. Bom, daí a gente tem, uma das questões que a gente tem dentro da DVBox, que a gente trabalha bastante, é a automação do atendimento ao cliente, né? Acho que era isso que tu queria que eu falasse. Com o fluxo de tarefas que a gente impõe, que a gente cria dentro da DVBox, um passando para o outro, né? O sistema vê quando são as tarefas mais importantes, ou tu pode selecionar ali para enviar um e-mail SMS pré-configurado para o cliente quando tem uma movimentação importante, falando o seguinte, ó, seu processo foi movimentado, foi para a etapa de aguarda a marcação da audiência, por exemplo, ou aguarda a marcação de perícia médica, ou aguarda a audiência, né? E assim que tiver outras novidades, entraremos em contato, fique tranquilo. Isso elimina 80% daquela pergunta, doutor, como é que está meu processo? Principalmente pelo fato, cara, de a gente conseguir enviar a informação em um volume maior para o cliente sem ele pedir. Ter uma proatividade do atendimento, né? Isso dá muita segurança para o cliente, porque todos os clientes acham que a gente esquece desse processo deles, né? Vai dizer que não é verdade. A gente chega lá, se eu não vem aqui, o doutor não olha para o meu processo. Não, e o curioso é que é o seguinte, na real, eu acho que eles nem querem saber o andamento do processo, ele quer saber se você está atento, porque ele já ele já consultou lá no site do tribunal e já viu. Às vezes até isso, né? Pessoal, se a gente vai ficar atento aí, é complicado, né? E, não, hoje em dia os clientes já chegam falando, não, a súmula vinculante do STF lá diz diferente do que o senhor está me dizendo, né? Google levou a necessidade de ter a informação atualizada, né? Mas então, assim, basicamente agora, então, como eu falei das relações com os clientes, o judiciário já nos dispensou, né? A gente é incomodativo, né, Bruno? Uhum, a gente fica lá no pé. Vamos deixar eles em casa, fazer um processo eletrônico aí, bota tudo por petição lá, para de vir aqui. Então a gente fica só com a questão do relacionamento interno da equipe, que é isso que a gestão por tarefas faz. Basicamente, a gestão por tarefas, ela visa retirar a gestão por horários, né? Então todo mundo se assusta quando fala, inclusive por conta da questão trabalhista, né, a questão da CLT, mas tem se consolidado uma visão no judiciário trabalhista, e a própria reforma trabalhista vem nesse sentido, do que eu acho um avanço. Claro, pode ser um meio de exploração maior, mas não necessariamente, né? Ele tem que ser avaliado como vai ser medido. Então, a reforma trabalhista, ela permite a existência de trabalho sem jornada, né? Então, o trabalhador remoto, ele não está submetido à jornada de trabalho e ao controle de pontos. Se ele quiser trabalhar das 2 da manhã às 4 da manhã, ele não vai ganhar hora extra nem adicional noturno. Então, com isso, se permite, no trabalho remoto, fazer o que a gente faz, que é o quê? É a gente eliminar o controle de ponto e fazer uma gestão por tarefas. Como é que se faz isso? Passo a passo. Primeiro passo, fragmentação do serviço jurídico. O que é isso? Pegar um processo lá, os processos desde o início, de logo que o cliente entra no escritório, ou solicita o contato pela rede social, né, ou te chama, desde esse momento de início do atendimento até o final do processo, na última cobrança, na entrega do pagamento do alvará lá para o cliente, quando vai dar baixa, e até mesmo depois, né? Faz todas as tarefas que são realizadas, lista ali no fechamento de contratos tudo que faz ali. Por exemplo, a gente faz aqui o cálculo do tempo e da RMI no fechamento de contratos, análise do caso, retorno para o cliente, né? A nossa lista de tarefas hoje no escritório já está em torno de 250 tarefas, bem listadas, bem fragmentadas, mas dá para começar com 30, 40, né? Então, aí depois que tu faz essa lista, tu vai fazer uma qualificação delas em relação a 2 grandezas, tá? Esse é o segundo passo. Tu vai colocar ali uma pontuação relativa ao tempo de demora da tarefa, tá? Então, quanto mais tempo demorar, maior vai ser a pontuação, e qual é a complexidade da tarefa. Então, se for mais complexa, daí ganha uma maior pontuação. As mais simples, que demoram menos tempo, são as que ganham menos pontos, né? Bem simples assim. Então, tu faz essa escala, eu sugiro que o pessoal use de 1 a 200 ou de 1 a 300 pontos para cada tarefa. Eu uso de 1 a 200, né?
E aí, dentro dessa lista de tarefas, o pessoal só comunique sobre outras tarefas de um para o outro por dentro da DVBox, né? Ou a pessoa, ou se não for usar a DVBox, pode usar um Excel, por exemplo. Outros sistemas de gestão de escritório não tem isso, nenhum outro sistema tem isso, né? Porque foi exatamente isso que a gente foi buscar construir, Bruno, quando a gente testei mais de 25 softwares na época, contratei 2, perdi um dinheiro muito bom contratando 2, porque não serviu para o escritório, era muito truncado, sabe? Visava muito mais, assim, ó, ter o controle do trabalho de todo mundo, sabe? Saber que horas trabalhou, o que fez e tal, em vez de dar agilidade para o trabalho, né? De dar fluência, entendeu? E aí acabava trancando mais o trabalho do que fazendo acontecer. E aí a DVBox não, a DVBox a gente fez no sentido de fluir mesmo esse trabalho, fluir a comunicação, né? E aí o que acontece? Quando tu estabelece essa pontuação por tarefas, o pessoal vai evoluindo, vai melhorando a pontuação, né? Geralmente a gente chega no final do mês, a gente discute para ver quais tarefas estão com a pontuação menor do que deveriam, quais as que estão muito valorizadas, né? As que estão muito valorizadas ninguém quer mexer, as que estão pouco valorizadas todo mundo quer botar mais pontos, né? Mas a ideia é essa. E aí chega num momento que se equilibra e daí tu tenha uma pontuação bastante justa, assim, sabe? E aí chega no final, tu consegue estipular aí, depois de uns 2 meses usando, não sei se tu fez dessa forma, depois tu até pode pedir para contar para nós aqui, mas a gente estabelece ali uma faixa mínima de produtividade de 3.000 pontos, 3.500 pontos, e pede para o pessoal entregar aquilo ali, né? Até oferta, de repente, uma gratificação ali, se o pessoal cumprir essa pontuação, nem que comece com 100, 200, 300 reais a mais para quem cumprir essa pontuação, e com certeza elimina vários problemas, assim, vários problemas muito que pesam muito no resultado do escritório, que eu pontuo principalmente que é o tempo de trabalho ocioso, que é o trabalho é o tempo que tu tá no escritório, que tu tá na frente do computador trabalhando, no remoto mesmo, mas não produz uma coisa útil, sabe? E isso acaba comendo muito tempo das pessoas. Isso se chama trabalho ocioso, né? E a outra coisa é o efeito Dunning-Kruger, que é a tendência de concentração nas pessoas que têm maior produtividade do maior volume de trabalho. E aí, esse efeito Dunning-Kruger, ele tende a trazer para o lado das pessoas que mais têm produtividade a maior responsabilidade a maior responsabilidade não, o maior peso do trabalho mesmo. Acaba que chega um momento que tem uma equipe de 15 pessoas, 4 pessoas fazem 50% do trabalho, enquanto os outros 50 são divididos por 11. E à medida que vai crescendo, até 100, 200, 300, 1.000 pessoas trabalhando, vai se concentrando isso em uma parte, né? E se tu não tiver uma recompensa para essas pessoas que trabalham mais, fica sendo injusto a distribuição, né, do trabalho e o pagamento, né? Imagina uma pessoa que trabalha 3 vezes mais que a outra, por exemplo, ganhando o mesmo salário, né? Isso é a tendência que acontece no controle de horários, né, que a gente tenta evitar. E, doutor, uma pergunta. Nesse caso de você bonificar por tarefas, você paga, sei lá, como você falou, paga um valor X, 200, 300 reais, se bater a meta, né? E aí isso, à medida que a pessoa vai conseguindo mais pontos, vai aumentando o valor que ela recebe também? Ou tem só um tipo de remuneração? Bateu a meta, recebeu aquilo ali, como é que funciona mais ou menos? Tem um fator, sei lá, um fator multiplicador, pega os pontos, multiplica por X ali, quanto mais a pessoa trabalha, mais ganha? O que você tem visto aí de experiência que tem dado certo do pessoal que está utilizando esse sistema de remuneração? A gente tem aí mais de 400 escritórios já utilizando ativamente o sistema de pontuação por tarefas, né? E todos relatando que foi um crescimento violento na produtividade. Só que tem várias variações de como implementar isso. Tem gente que não paga nada, tem gente que paga com dias de folga. E vou te falar que já foi percebido que tem casos que vale mais a pena que o dinheiro, né? Para quem não quer aumentar o custo aí, vale bastante a pena pensar numa contrapartida assim, né? Eu acho importante dar uma gratificaçãozinha, porque o resultado que o escritório vai perceber em médio prazo é muito grande,
né? Então, dá uma gratificaçãozinha ali para o pessoal ver mesmo que está tendo algum rendimento financeiro em relação a isso, né? E tem gente que estabelece um limite. Então, por exemplo, hoje a gente tem assim, ó, lá no meu escritório, que já está há bastante tempo e está evoluindo nisso, a gente tem o limite R$ 1.000 para quem é advogado, bacharel, né? R$ 1.000 de gratificação. E quem é sócio, os sócios do escritório, no caso, porque daí tu tira toda a possibilidade de uma ação trabalhista, né, sendo sócio, então tu pode liberar ao infinito, assim, a pessoa fez lá 10 mil pontos, vai ganhar uma gratificação proporcional a esses 10 mil pontos sem limite, entendeu? Entendi. Só que daí eu aconselho que... pode falar. Não, então, sei lá, a cada 1.000 pontos extra, R$ 500. Se fizer 10 mil pontos, 5 mil, sei lá, ser mais ou menos assim para o pessoal que não tem impedimentos legais, né? Como sócio, por exemplo, né? A gente faz, na verdade, entre nós três, que a gente é os três sócios do escritório hoje, a gente faz assim, a gente faz a pontuação vezes 0,6. Então daria, tipo, 10 mil pontos, né? Raramente 6 mil já reais, aconteceu de fazer, daria R$ 6 mil além de salário, né? Que legal. Mas a média é que o pessoal chega aí a 5, 6 mil pontos no mês, né? Então... Entendi. Bom, isso é muito legal. Inclusive, eu até vou falar pro pessoal o seguinte: estão gostando da live? Escreve aqui pra gente e manda, clica no aviãozinho, manda pra alguém aqui essa live aqui que a gente já vai conversar um pouquinho aqui ainda. Inclusive, tem pergunta, manda perguntinha aqui pra gente. A doutora Monique, ela perguntou uma coisa muito bacana, doutor, que é o seguinte, ó, doutores, o ADVBox é uma ferramenta efetiva para quem trabalha sozinho ou em pequena equipe? E aí, facilita ou não quem está iniciando na carreira? Essa é a pergunta dela e eu sei a resposta, mas vou deixar você responder aí com a experiência que você tem lá da galera que está utilizando o sistema, né? Sim. A Fernanda ele perguntou se tem um período de teste também, um período de 7 dias gratuito, né? Para testar o sistema e falar com o consultor também, né? Pode marcar um horário ali para explicar e ver quanto é que vai ficar, né? Para cada escritório tirar um orçamento, por exemplo. Mas assim, eu vejo sim que é muito útil, principalmente porque agiliza muito com a integração nos tribunais, né? Então cai direitinho a tarefa organizada, aí tu pode ver pela data certinho qual tarefa veio primeiro, enfim, fica muito mais fácil de controlar os prazos, economiza muito tempo e para quem está começando tempo e que está começando sozinho principalmente, né? O tempo é o que tem mais valor, né, porque tu tem que ir atrás de processos, tem que fazer os processos, não consegue dividir isso. E para quem trabalha também sozinho e já está conseguindo ter um volume maior, pouco de processo, a DVBox tem uma coisa que nenhum outro sistema tem no Brasil e fora do Brasil, tá? Que é o sistema de compartilhamento de processos. Então, como é que acontece? Tu tem alguém que trabalha em outro escritório, né, ou outro advogado independente, e tu quer fazer esse determinado processo em parceria, meio a meio, ou então tu quer para fazer as peças daquele processo por um determinado valor cada, tu pode compartilhar o processo, já vai todo o histórico, as intimações, já vai todos os documentos que estão anexados junto, e aquela outra pessoa, com um clique, né, tem acesso a tudo isso, né? Então eu acho que é bem interessante essa parte. E acho também que é muito interessante a parte de modelos, que eu chamo, que o pessoal fala muito, né, da administração, a parte de gestão de conhecimento. Conseguir construir ali teus modelos de uma forma que gere automaticamente, busque todos os dados dos clientes para a gente não ficar catando milho na hora de fazer a petição, né? A gente consegue salvar os modelos ali, então por auxílio doença, por doença, eu tenho já a aposentadoria pré-reforma, pós-reforma, né, Bruno? Então, todos esses modelos eu salvo ali na hora de que eu vou gerar na DVBox, como eu já tenho o cadastro do cliente, o nome do processo ali, com um clique eu peço para gerar a petição, ela já sai 90% pronta, entendeu? E aí faz... Não, e é isso, até peço desculpa por interromper, mas isso é uma coisa fantástica, pessoal. Primeiro, você coloca o CPF da pessoa, ele já puxa o nome, né, no Receita, ali, data de nascimento, que é muito bacana para quem trabalha com previdenciário, data de nascimento, olha, tem tudo a ver, mas não só para quem trabalha no previdenciário, tá? Tem um recurso muito bacana na DVBox, que é a data de aniversário da pessoa.
Então, você saber a data de nascimento é muito bacana e falar, hoje tem X clientes ali fazendo aniversário, que é muito legal para você construir um relacionamento com o cliente. E com poucos cliques, você também é muito, muito interessante, você coloca o CEP, ele puxa também endereço, né, só fica faltando para você preencher o número, e com pouquíssimos cliques você gera procuração, com base nos modelos que o doutor mencionou aí. Então, eu utilizo, e eu vou até acrescentar uma coisa também que eu acho que funciona muito legal para mim. Quando a gente vai verificar, por exemplo, eu vou lá em atividades, né, que é onde controlam-se as tarefas. Eu verifico quais foram as tarefas que foram cumpridas ontem, por exemplo, e tem a hora. Então eu sei a hora que a pessoa mais ou menos estava trabalhando, porque foi a hora que ela cumpriu as tarefas. Então isso é muito legal, e a colega que perguntou assim, mas para quem está começando, faz sentido? Faz, porque você vai ver quais são as tarefas que você está fazendo mais, qual a que te está demandando mais tempo. Se você tem um escritório todo organizado, imagina para você contratar de repente um estagiário ou fazer parceria com alguém, como o doutor falou. Já está tudo preparado ali para aquela situação. Não é aquele escritório que você vai chegar, que vai estar lá lotado de documentos, você não sabe nem por onde começar. Tem um controlezinho das tarefas, que as tarefas obrigatoriamente ficam vinculadas aonde? Nos processos. Então, você cumprir uma tarefa já automaticamente já alimenta o processo da pessoa. Então, isso realmente poxa, é realmente fantástico, né? E aí eu queria saber de vocês o seguinte, pessoal, vocês estão gostando, que estão achando interessante o conteúdo? Nós tínhamos marcado aqui na nossa live sempre 30 minutinhos para a gente bater um papo rápido, né? E aí o que eu quero saber? Se vocês acharem interessante, a gente chama o doutor Eduardo aqui para ele trazer de repente um outro tema, ou aprofundar mais nesse. Vocês não me falaram aqui qual o sistema que vocês utilizam, né? Então, eu preciso saber esse feedback de vocês aí para ver o que a gente faz, não é? Doutor, tem mais algum ponto que você quer ressaltar aí pro pessoal, pra gente... se for falar inovação e coisa bacana aqui pro pessoal, que esse trabalho que você faz mudou a gestão do meu escritório. E, pessoal, foi assim, eu cheguei no escritório hoje e falei, galera, amanhã todo mundo em casa. Só desligou o computador, foi embora, normal, como se nada tivesse acontecido. Para não falar que eu não fiz nada, eu peguei o meu telefone, que é um PBX na nuvem que tem, e levei para minha casa. Eu tenho um aplicativo no celular que é o Ramal. Se você ligar, nesse exato momento eu estou no Mato Grosso do Sul, e se você ligar lá no meu telefone fixo, 61, alguém vai atender que não é do escritório, é da casa dela, vai transferir para mim, vai cair aqui normal, como se eu estivesse no escritório. Então é um tema bacana aí para falar. A doutora Daniela, inclusive, está perguntando, ferramentas básicas para um advogado autônomo. Doutora, lá no nosso grupo do Tema Live falando sobre ferramentas, o link está aqui embaixo, está fixado aqui. Bom, e é isso, doutor, eu estou falando muita coisa aqui, mas o que mais que você tem para dizer? Deixa eu finalizar então. A Daniela na verdade, tem uma conta agora gratuita para quem está começando até 50 processos durante o coronavírus, né? A gente fez deu essa força aí para quem está começando, que é ir para o remoto, né? Ou quem quer testar ali por um período maior. Então é só procurar coronavírus da DVBox aí que já vai achar o link para abrir essa conta gratuita. Eu queria convidar todo mundo também aí para a gente está fazendo uma série, uns 5 episódios, né, que é o Netflix, uma sériezinha de advocacia digital ali, pode assistir a hora que quiser, com vários conteúdos, principalmente de prospecção e fechamento de contratos. Essa parte do atendimento, que é um amigo meu que tem 20 anos de experiência em atendimento ao público digital, via call center e várias coisas, que ele deu uma palestra para nós aquela vez, aquela que tu foi, né, Bruno? Sim, sim. O Joseph, e o Alan também falando da advocacia digital, que ele tem um escritório lá no Rio Grande do Norte, que ele foca em estadual, mas ele mora aqui em Florianópolis há mais de 2 anos, e o sócio mora lá e ele mora aqui. Então, tem dicas importantes, vários conteúdos bacanas, assim, e eu queria dar como é que é quando a gente... Isso é fantástico. Essa questão, a sua experiência aí com a gestão por tarefas, cara, isso foi fantástico, assim. Então, obrigado por compartilhar com a gente aqui esse spoiler aí desse livro que você vai lançar, com certeza vai ser muito massa. Vale a pena acompanhar aí, seguir o Dr. Eduardo Ketz aí na DVBox e também no perfil dele. Pessoal, eu aproveito também para falar que aí é o seguinte, já não é spoiler não.
Já está nos momentos finais. A gente fez um questionamento aqui para o pessoal da plataforma, não responderam para a gente ainda, mas é o seguinte: se você clicar no link que está aqui abaixo, ou no link da nossa bio, você consegue acessar os módulos gratuitos hoje ainda. Hoje, às 23h59, vai sair do ar. Por quê? Nós atingimos o número máximo de pessoas ali que era permitido. A gente está prezando ali para conseguir responder todo mundo, tá certo? Então, a internet está lotada. Vocês viram aqui, apesar da gente ter internet boa, viver de internet, a nossa internet travando aqui por conta, né, dessas questões. Então, pessoal, até hoje você consegue acessar os módulos gratuitos dos nossos treinamentos, como eu falei, tá? Daqui a pouquinho eu vou encerrar aqui a live, não porque eu quero, mas porque a agenda do Dr. Eduardo é super corrida. Inclusive agradeço novamente ter aberto esse espaço pra gente.